Sou Alcino Costa Leme, fisioterapeuta do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Neste vídeo, iremos abordar a utilização terapêutica da posição prona, sobretudo nos casos de síndrome do desconforto respiratório agudo. Essa síndrome foi descrita pela primeira vez em 1968, como sendo uma hipoxemia aguda, edema pulmonar não cardiogênico, diminuição da complacência e aumento do trabalho respiratório. Cerca de 10% dos pacientes internados em UTI ainda hoje desenvolvem algum grau de síndrome do desconforto respiratório. Apesar de todos os avanços e tratamentos, a taxa de mortalidade ainda é alta, em torno de 30 a 40% dos pacientes. A posição prona é uma das estratégias terapêuticas para pacientes com hipoxemia refratária, sobretudo nos casos que apresentam colapso pulmonar nas regiões posteriores e dependentes dos pulmões, pois promove melhora da relação ventilação-perfusão e diminuição do trabalho respiratório. Algumas meta-análises indicam redução da taxa de mortalidade neste grupo de pacientes, desde que ela seja acompanhada de estratégia protetora de ventilação pulmonar e utilizada nas primeiras 24 horas de instalação da doença e por períodos superiores a 12 horas de permanência. Durante esta pandemia do novo coronavírus, com a escassez de recursos humanos e de materiais, tem sido descrito na literatura a utilização da ventilação não invasiva ou catéter nasal de alto fluxo associado à posição prona em pacientes conscientes com síndrome do desconforto respiratório leve e moderado. Trata-se de uma alternativa terapêutica que necessita ainda de comprovação científica, mas que parece ser bastante promissora. Neste vídeo, iremos descrever uma das técnicas possíveis de posicionamento em prona e os cuidados que devemos ter durante a sua aplicação. Abordaremos também como realizar uma manobra de recrutamento alveolar segura e, posteriormente, a titulação da PIP ideal. Muito obrigado. Antes do procedimento de mudança de um paciente da posição dorsal para a posição prona, alguns itens importantes devem ser checados. Iniciamos o nosso checklist observando a integridade da fixação do tubo orotraqueal, as conexões entre filtros e circuitos do ventilador mecânico, bem como a análise dos parâmetros ventilatórios, em nosso caso, PCV-SMV com PIP em 12 e FO2 a 50%. Observamos também a análise dos parâmetros hemodinâmicos desse paciente, como frequência cardíaca e pressão arterial invasiva. Ressaltamos que esse paciente deve se encontrar estável hemodinamicamente para mudança de posição. Se for necessário, um enfermeiro deve estar presente e realizar ajustes, tanto em drogas vasoativas quanto na sedação deste paciente. Após a realização deste checklist inicial, inicia-se o preparo do paciente para a mudança de posição. São posicionados drenos, catéteres, acessos, sondas, de forma que, ao se realizar a mudança de posição do paciente, eles estejam posicionados em seu local correto. São retirados eletrodos do tórax do paciente, que estão posicionados na região anterior, e checados sempre acessos, fixações, que possam ser modificados. Em nosso exemplo, realizaremos a mudança de posição para a posição prona em 4 pessoas. O paciente é posicionado um pouco para o lado, uma pessoa fica sempre na região da cabeça do paciente, se atentando ao acesso central e ao tubo orotraqueal. É realizado o posicionamento do tórax do paciente, bem como dos membros inferiores, em decúbito semilateral, e realizada a mudança de posição do paciente para decúbito lateral, se atentando mais uma vez para as mudanças em sondas, drenos e acessos. Com o paciente em decúbito lateral nesse momento, é realizada a mudança praticamente para a posição prona, devendo se atentar neste momento ao posicionamento dos membros superiores do paciente, evitando o risco de lesões. Com o paciente já na posição prona, checa-se a posição do tubo orotraqueal, o acesso central e a posição de drenos e acessos. Após esses itens serem observados, utiliza-se coxins sobre o paciente e redução do risco de lesões. Em nosso exemplo, vamos utilizar 3 coxins, um posicionando a cabeça do paciente, outro na região superior do tórax e outro próximo ao quadril do paciente, deixando o abdômen do paciente livre. Notem que a todo momento é enfatizada
a posição da cabeça do paciente, de membros superiores e membros inferiores. Após o posicionamento adequado dos coxins embaixo do paciente, posiciona também de forma adequada os membros superiores deste paciente, sendo que um membro fica erguido em posição de abdução e rotação externa e outro membro estendido ao lado do corpo. Deve-se ficar atento a qualquer tipo de agitação ou assincronia que o paciente possa realizar com a ventilação mecânica e o quanto antes, após o adequado posicionamento, realizar a adequada monitorização hemodinâmica desse paciente. Após a completa monitorização do paciente, checagem de toda a estabilidade hemodinâmica, fios, acessos, drenos, sondas, posicionamento de coxins, verificando até mesmo a necessidade de novos coxins, como foi o exemplo aí utilizado, um coxim em membros inferiores, é checada também a posição da cama. É realizada também toda a checagem de fixação do tubo orotraqueal, conexões de filtros e circuitos da ventilação, posicionamento de membros superiores e inferiores do paciente, checagem de parâmetros ventilatórios, conexões e necessidades de ajuste de drogas vasoativas ou sedação. Após a completa verificação de toda a estabilidade clínica do paciente e segurança, iremos realizar uma manobra de recrutamento alveolar com posterior titulação da PIP. Realizaremos a manobra de recrutamento alveolar na modalidade PCV-SMV com delta pressórico de 15 cm de água, uma frequência ventilatória de 15 incursões por minuto. Vamos elevar a PIP de 12 cm de água até 30 cm de água e manter essa PIP por 1 minuto, sempre observando a estabilidade clínica do paciente, pressão arterial média acima de 65, observando possíveis alterações na frequência ventilatória e qualquer alteração que venha a ocorrer no paciente. Se for necessário, pode-se ser ajustados sedação ou drogas vasoativas. Observamos as curvas ventilatórias desse paciente. No momento ele não está entrando nada na ventilação. Ao fim do término de 1 minuto, percebemos a manutenção da estabilidade clínica do paciente. E retornamos então a PIP a seu valor inicial, 12 cm de água. Vamos manter essa PIP em 12 cm de água por aproximadamente 1 minuto, ou até que haja retorno da pressão arterial e estabilidade clínica. Após 1 minuto de repouso, novamente fazemos elevação da PIP a 30 cm de água, observando as curvas da ventilação mecânica, a estabilidade clínica e hemodinâmica desse paciente. E mais uma vez reforçamos a atenção se houver necessidade de elevação de drogas vasoativas ou sedação. Percebemos a não interação do paciente com a ventilação mecânica nesse momento, o que faz com que a manobra de recrutamento alveolar seja mais bem executada. Após praticamente o fim de mais 1 minuto de recrutamento alveolar, percebemos que o paciente se mantém em estabilidade clínica hemodinâmica, pressão arterial, saturação e frequência cardíaca mantidos. Fazemos então a redução da PIP novamente para 12 cm de água. E vamos aguardar mais 1 minuto de repouso, ou até que haja estabilidade clínica. Após mais 1 minuto, pela terceira vez, elevamos a PIP para 30 cm de água e ficamos mais uma vez atentos ao paciente, às curvas da ventilação mecânica e à estabilidade hemodinâmica e clínica neste momento.
Passados 1 minuto, com o PIP em 30 centímetros de água e sendo mantida a estabilidade do paciente, vamos retornar mais uma vez a PIP a 12 centímetros de água, a PIP inicial da ventilação mecânica. Vamos aguardar mais 1 minuto de repouso e ficar atentos à monitorização do paciente. Para a titulação decremental da PIP, modificamos nosso paciente para o modo volume controlado com uma onda de fluxo quadrada, um volume corrente em 360, uma frequência em 15 e um tempo de pausa de meio segundo. Elevamos a PIP para 24. E com a PIP em 24, fazemos uma pausa IND de uns 2 a 3 segundos, onde observamos uma pressão de platô que foi gerada, menos uma PIP. Isso vai nos dar um driving pressure. Nós vamos tentar achar um driving pressure para cada PIP. Reduzimos a PIP para 22 centímetros de água. Fazemos uma nova pausa inspiratória de 2 a 3 segundos. E observamos uma pressão de platô em 32 centímetros de água. Menos 22 centímetros de água de PIP, temos um driving pressure em 10. Após alguns ciclos, reduzimos a PIP para 20 centímetros de água. E fazemos uma nova pausa inspiratória, onde observamos a pressão de platô em 30 centímetros de água, menos uma PIP em 20 centímetros de água. Checamos toda a estabilidade do paciente e, estando tudo ok, reduzimos a PIP para 18 centímetros de água. Fazemos uma nova pausa inspiratória, onde checamos a pressão de platô em 27 e uma PIP em 18. Uma driving pressure no momento em 9 centímetros de água. Reduzimos a PIP para 16. Fazemos uma nova pausa inspiratória e observamos uma pressão de platô e uma PIP, me dando mais uma vez o driving pressure. Após alguns ciclos, reduzo novamente a PIP, neste momento para 14 centímetros de água. Faço uma pausa inspiratória e mais uma vez meço a pressão de platô. Neste momento, 23 centímetros de água contra 14 de PIP. 9 centímetros de água de driving pressure. Reduzo a PIP para 12. Faço uma nova pausa inspiratória. E percebo uma pressão de platô em 21 centímetros de água. Contra 12 de PIP, 9 de driving pressure mais uma vez. Reduzo a minha PIP para 10. Faço uma nova pausa. Tendo uma pressão de platô nesse momento de 20 centímetros de água, observando um aumento discreto na driving pressure para 10 centímetros de água. Reduzo a minha PIP para 8. Faço uma nova pausa. E vemos que, com a pressão de platô em 18, o driving pressure se mantém em 10 centímetros de água. Reduzo ainda a PIP para 6, faço uma pausa inspiratória e percebo que a pressão de platô se mantém em 16, me mostrando um driving pressure de 10 centímetros de água. Após o procedimento para a titulação da PIP, eu preciso realizar uma nova manobra de recrutamento alveolar. Realizo a mudança do modo volume controlado para o modo novamente PCV-SMV. Vou realizar um aumento na PIP até 30 centímetros de água. Manter uma frequência em 15 e um delta pressórico novamente em 15 centímetros de água. Vou manter essa PIP novamente por 1 minuto, checando toda a estabilidade hemodinâmica do paciente.
Percebo que mais uma vez o paciente encontra-se com boas curvas de ventilação, estabilidade hemodinâmica. E após o tempo de 1 minuto, retorno a minha PIP para 10 centímetros de água. PIP essa encontrada após a análise do driving pressure, ou seja, a menor PIP para menor driving pressure. Ao fim desses procedimentos, eu retorno a frequência do meu paciente para 20 incursões por minuto, mantenho um delta pressórico para manutenção de um volume corrente adequado e, como a saturação ficou muito melhor após o procedimento, eu consigo até mesmo realizar a redução do FO2.